Fala pessoal, beleza? Aqui é o Rafael para mais um conteúdo do nosso canal Notícia do Fogão. É o segundo do dia, tá? Mas vamos partir aqui para assistir ao troca de passes. Tem também um pouco de Jorge Igor, tem SBT Esportes Rio, tem tudo sobre o Fogão para você aqui no canal. Mas antes de começar o vídeo, curta, comente, compartilhe, se inscreva no canal e ative o sininho para receber avisos de cada conteúdo que pingar aqui no canal Notícia do Fogão. Eu sou o Rafael. Antes disso, o Botafogo vai fazer história na Argentina, tá? Vai fazer história. Se eu não me engano, 17 mil ingressos já vendidos para a nossa torcida. Enquanto o Galo vendeu acho que 7 ou 8 mil só. Mais que o dobro para nós já foram vendidos. Então, no mínimo, o nosso setor vai estar esgotado já, abarrotado de gente. Fora a parte mista da lateral do campo aí, que é da Conmebol. Que a gente vai pegar uma parcelinha aí pra gente, que vai ter gente comprando na hora do desespero, na hora da loucura. Fazendo loucura aí, se endividando e comprando. Mas vamos calar toda e qualquer crítica da torcida do Botafogo e vamos fazer o som da nossa torcida, dos nossos cantos. Fogo, olê, olê, olê. Botafogo, meu destino, sua estrela, seu brilho. Os nossos cantos vão ecoar pela Argentina e pelo continente. E faremos história nessa final da Libertadores. Sem contar que a gente vai calar o Allianz Parque também, tá? Vamos lá calar o Allianz Parque. Bom, pessoal, bora pro vídeo. Vocês também, as chances de título, né? O espião estatístico fez lá as suas contas e elas estão assim, olha só. O Botafogo tem 78,48%, é um número muito alto, né? O Palmeiras tem 17%, o Fortaleza 1,99%, né? O Flamengo 1,44%, o Internacional 0,32%, o São Paulo 0,13%, né? Na prática são dois brigando. É uma reviravolta monstruosa. Exatamente. Fortaleza ali tem um pouco mais de esperança, mas e tá outra coisa, esse Fortaleza ele tem uma chance também muito grande de chegar na frente, às vezes, do Palmeiras. Porque todo adversário, se for ver que ele vai pegar, ele tem condição plena de vencer todos esses. Porque ele pode hoje ele joga de igual para igual com todos, né, cara? E às vezes você fica ali, o Fortaleza de repente não vai. Com os jogos respeito, aqui, Alex, vai. Olha só. Com todo respeito, o pessoal vê isso de uma maneira, né, nem como desrespeito, fala, não vai ter força, mas teve até agora, né? Há 32 rodadas frequentando ali. O Fortaleza tem o Vasco em casa, no próximo. Tudo leva a crer que Botafogo e Palmeiras vão brigar, né, mais ativamente. Essa rodada é importantíssima. E a gente preparou o caminho dos dois times para vocês compararem. O confronto direto entre os dois pode fazer o Fortaleza pular para vice-líder em dado momento, se o Botafogo vencer esse confronto. É verdade, pode acontecer. É difícil imaginar o que vai rolar até lá, né? São 3 rodadas até lá. Pode ser, por exemplo, o jogo do título para o Botafogo. Pode. Né? Ou pode até chegar lá, talvez, com o campeonato decidido. De repente, dependendo do rumo. Embora o Palmeiras tenha um Atlético Goianiense aí. Para chegar ao Allianz, o campeonato definido, o Botafogo tem que ter 10 pontos de vantagem. Então não vai chegar. Porque não é possível. Isso falando antes do jogo. Porque restaram 3 rodadas, 9 pontos, o Botafogo precisa ter um ponto a mais. Se bem que ele tem 6 hoje, não é possível sim. Não, é possível. Matematicamente é possível. Mas tem que dar tudo... Sim, tudo certo. Tudo a favor do Botafogo e o Palmeiras. Olha lá, essa próxima rodada, então, o Botafogo joga contra o Cuiabá em casa, o Palmeiras também recebe em casa o Grêmio. Os dois são favoritos, mas o favoritismo do Botafogo é maior. É maior, claro. Depois da próxima rodada, o Botafogo joga contra o Atlético Mineiro, né? Já focado em Libertadores. Isso. O Palmeiras não, joga contra o Bahia, que precisa de pontos para tentar a classificação a Libertadores, né? Então a briga do Bahia é árdua ainda. Acho que é o mesmo cenário. O Botafogo, em tese, com um pouquinho mais de favoritismo do que o Palmeiras. Aí o Botafogo recebe o Vitória. O Palmeiras joga contra o Atlético Goianiense. Em tese, né, os dois têm favoritismo parecidos. Aí porque, embora o Vitória seja mais forte que o Atlético Goianiense, o Botafogo joga em casa, o Palmeiras joga fora, né? E ali o Atlético provavelmente já vai estar matematicamente, inclusive, rebaixado. Aí é o confronto, né? Palmeiras e Botafogo lá naquela terça-feira, 26 de novembro, 4 dias antes da decisão da Libertadores. Aí as 2 últimas rodadas eu acho que o Palmeiras tem mais favoritismo nos seus jogos do que o Botafogo. Perfeito, porque o Botafogo joga fora contra o Inter no Beira-Rio, jogo muito duro, e o Palmeiras joga contra o Cruzeiro, que a gente não sabe como vai estar lá no dia 4 de dezembro no jogo do Mineirão. Estar na Libertadores por ser campeão da Sul-Americana. Isso.
ou pode estar disputando ainda uma vaga na precisando de Libertadores ponto. via Campeonato Brasileiro. E na última rodada, os dois jogam em casa. O Botafogo contra o São Paulo, o Palmeiras contra o Fluminense. Não tem moleza para ninguém, né? Enfim, veremos o que vai acontecer, né? Mas acho que a tabela do Botafogo é um pouco melhor. Parece um pouco, especialmente até o confronto direto. É isso aí. É porque joga também mais jogos em casa. E ao mesmo tempo que é muito forte, né? Tem sido muito forte o Botafogo. E tem dois adversários, né, Alex, que são mais acessíveis. Né? Se a gente pensar Cuiabá e Vitória, jogando no Newton Santos, é difícil de imaginar que o Botafogo irá perder pontos. Não dá para tirar o Atlético e não dá para tirar o Atlético se o Atlético vai ter todo mundo, se não vai, né? Também tem isso. Tudo bem que são 10 dias, porque tem uma data FIFA, não, a data FIFA terá sido antes. Terá sido antes. São 10 dias até a final da Libertadores, mas é difícil saber qual será a estratégia do Data FIFA é antes da final da Sul-Americana. Isso. E principalmente em relação a Paulinho. Isso. Sim. Por exemplo, porque o Paulinho está baleado, né? Paulinho tem um problema físico e não se sabe como ele lá estará. O jogo contra quem, Eugênio? Contra o Atlético é logo depois da data Agora, FIFA. uma coisa vai acontecer também. Convocados chegarão provavelmente cansados a ver como o Botafogo vai lidar com essa situação. Né? Normalmente, na última data FIFA, o Botafogo teve 6 convocados. Isso. Então, vai arriscar para não correr o risco de repente, perder para a final da Libertadores, né? Que é o foco do Botafogo. Enfim, na última data FIFA, o Botafogo teve 7 convocados. Para essa data são 6. Do lado do Atlético me parece claro, encerrada a Copa do Brasil, um ou dois jogos, os titulares vão jogar. Você não vai deixar o time tanto tempo inativo. Pensando que o jogo é dia 30, me parece mais racional que o Atlético, até para não... ele vai colocar os jogadores com o espaço de uma semana entre um jogo e outro. Né? Me parece mais provável o Atlético fazer um jogo com o Atlético Paranaense dia 16, com o São Paulo 23 e a final. A questão é que são 2 jogos fora de casa. Mas tem uma coisa também, né, Mansur, Alex? Talvez Alex, por ter estado em campo, possa até responder melhor do que a gente. O quão bem ou mal pode fazer você enfrentar o seu adversário que vai valer título dali 10 dias, com um período tão curto, né? Qual o impacto que pode causar uma derrota ou uma vitória contra o Atlético, por exemplo, para o Botafogo, ou para o Botafogo com o Atlético, tão pouco tempo antes da decisão da Libertadores, Eu acredito que esse jogo do Brasileiro não é para causar impacto nenhum, porque o tamanho desse jogo do Brasileiro não tem nada a ver com a final de Libertadores. Então, por mais que eles acabe indo com os titulares, é um jogo que... Mas você acha que é um jogo, por exemplo, pensando com a cabeça do treinador, é para ele usar todos os titulares, mostrar todas as suas armas, sabe assim, pensando, por exemplo, em que estratégia, já imaginando o jogo lá da frente, ou não tem absolutamente nada a ver? Não tem nada a ver, porque a planificação de um jogo, ela vai diferenciar da outra. E outro, o estudo em cima de um jogo, daquilo, a não ser que você seja um treinador, que você não faça nada diferente e conte apenas com a sua individualidade, que naquele dia pode ter. Só que esses clubes, esses elencos, essas comissões, esses jogadores já se conhecem muito bem, né, Felipe? Então, nesse sentido, eu acredito que não tenha como ter nenhum tipo de pegadinha. Porque você vê assim, a questão do Botafogo, ele joga assim, da mesma maneira, vai procurando um movimento todo de acordo com o seu adversário. Então, por isso, eu acho que não tem chance de ter nenhum tipo de interferência. Falar, ali eu não vou entregar, ou aqui eu peguei um... Não tem. Até porque o estudo para a final, ele é até um pouco diferente, porque deve ter um tempo maior para a final da Libertadores do que de jogo para jogo do Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar esse jogo. O Atlético pode colocar os titulares, eventualmente, no jogo com o Juventude, em casa, fazer uma despedida com a torcida, tentar uma injeção de ânimo, porque o jogo é na terça, a final é no sábado. O Botafogo, o adversário, obrigatoriamente vai jogar com a sua força máxima, porque no mesmo dia vai estar jogando com o Palmeiras. Tem essa questão da diferença do jogo ainda, né? Sim. E ali ele pode... Até porque senão ele faria 2 jogos, se ele for jogar semana a semana... Intervalo de 10 dias. Não, ele faria 2 jogos fora de casa, né? Sim. Atlético Paranaense fora, São Paulo fora, 2 jogos em qualquer circunstância de risco elevado. E também não é bom você ir acumulando resultados que minem a sua confiança, né? Sim. Enfim, vamos aguardar qual será a estratégia do Milito. Amigão, que amasso do líder, hein? Como joga bola o Botafogo. Na boa. Eu não sei se o Botafogo vai ser campeão brasileiro. Eu acho que vai. Faltam 6 rodadas, a distância é de 6 pontos. Eu acho que vai, né?
Não sei quando vai confirmar o título. Não vou nem fazer esse exercício de, vai ser no jogo tal. Ano passado não deu muito certo isso, né? Vai ser no jogo contra o Santos na rodada 30 e lá vai. Enfim, Botafogo nem ganhou esse jogo dentro de casa. E nem ganhou o título. Mas está muito próximo e vamos falar na boa. É o melhor futebol do Campeonato Brasileiro e ponto final. Ponto final. Não há margem para discussão sobre isso. Não há. Você não vai conseguir encontrar elementos para dizer que alguma outra equipe jogou um futebol mais forte, mais bonito, mais encantador, mais envolvente, mais eficiente até. A própria tabela mostra isso, né? É o líder disparado do que o Botafogo. Então o título será, caso venha, muito merecido. Será mais merecido, talvez, do que seria o título do ano passado. É que o primeiro turno do ano passado ele foi muito dominante. Botafogo, por exemplo, ganhou os 10 jogos que fez em casa do primeiro turno do ano passado. Atropelou todo mundo. Mas o nível de futebol que esse Botafogo apresenta nesse ano, eu acho ele melhor, ele é mais plástico até do que o nível do futebol de 2023, que era um time muito eficiente, né? Era um time letal no primeiro turno. Né? Segundo turno virou água. O time desse ano tem eficiência, tem letalidade, tem magia, tem plástica, tem jogadas bonitas, tem ataque de tudo que é jeito. Tem triangulando, tem bola com os pontas, tem bola longa, tem chute de fora da área, tem bola aérea, é de tudo que é jeito. O repertório de gols do Botafogo ele é muito variado, ele é muito amplo. Então é um time que é mais completo que o de 2023. E ontem, com 1 minuto, já teve a chance com o Adrielson numa bola levantada que passou do meio das duas pernas dele na área, numa falta lateral. Com 5 minutos ele manda uma bola na trave, o próprio Adrielson numa cobrança de escanteio. Com 8 minutos sai o gol do Savarino no cruzamento do Alex Telles. O Vasco estava tonto. Meu Deus do céu, o que está acontecendo? Que loucura é essa? Gol do Botafogo. Que loucura é essa? Gol do Botafogo, gol do Luiz Henrique. Foi pouco. O 3-0, até olhando para saldo, que pode ser um critério de desempate, caso Palmeiras e Botafogo cheguem empatados em número de vitórias e em saldo de gols, eu acho que o Botafogo perdeu a chance ontem de fazer até mais saldo diante do Vasco. Porque o domínio era a diferença de elenco é uma coisa assim, cara, é um abismo. Foi até conferir, o saldo tá igual hoje, Botafogo e Palmeiras tem 26 de saldo. O Botafogo tem 2 vitórias a mais, tem 6 pontos a mais, tem o mesmo número de gols, o mesmo número de saldo. 26 é o saldo do Botafogo, 26 é o saldo do Vasco, do Palmeiras. Mas voltando ao ponto, para não perder esse fio, é gritante a diferença de elenco entre o Botafogo e o Vasco. Vamos fazer um exercício aqui, vamos pegar a galera que entrou. Eu não vou nem falar do time titular, que é covardia, né? Todos os titulares do Botafogo seriam titulares do Vasco. Todos são melhores que os do Vasco, né? Vamos olhar elenco, olhando para banco, olhando de uma maneira mais ampla, da galera que entrou. Então, vamos lá. O Lucas Alter é um zagueiro que tem jogado muito pouco. É o zagueiro que durante um tempo caiu em desgraça com a torcida do Botafogo, vinha falhando muito no início da temporada, né? O Arthur Jorge chega a dar uma resolvida na zaga, o Alter acaba perdendo espaço. O Lucas Alter seria titular no Vasco? Poderia ser. O Cuiabano, Bargaria ou Piton, eu acho que tem disputa. Gosto muito do Piton, acho um excelente lateral. O Alan jogaria no meio-campo do Vasco? Jogaria. O Júnior Santos e o Tiquinho Soares jogariam no Vasco? Poderiam jogar. Gosto muito do Verratti. Acho que a fase do Verratti ela é melhor que a do Tiquinho. Isso é indiscutível. O Tiquinho não vem bem já há alguns meses. Gosto muito do Verratti. Mas Júnior Santos, por exemplo, jogaria. Olha para o banco do Botafogo, para os que não entraram. Danilo Barbosa jogaria no Vasco? Nem entraram, hein? Danilo Barbosa jogaria no Vasco? Jogaria. Tietê jogaria no Vasco? Jogaria. Eduardo jogaria. Cara, é covardia olhar o banco. Olha quem o Vasco tinha ontem para colocar. Daqui a pouco eu vou falar do Vasco. Mas covardia, elenco. Olha, dos últimos clássicos aí que o Botafogo disputou, dos últimos anos, foi a maior disparidade em clássico de qualidade de time e elenco recente que o Botafogo já viveu. E o 3-0 não traduziu isso. O 3-0 não mostrou o que foi essa disparidade. O segundo gol do Luiz Henrique é brincadeira. Assim, a jogadinha de futsal, em 1 segundo, ele dá uma escorada com o pé esquerdo, de bate-pronto, bate com o pé direito. É sacanagem o que joga o Luiz Henrique. É brincadeira o que joga esse cara. É brincadeira o que tá jogando o Botafogo.
E foi ali, ó. E o amasso continuou. E várias chances aparecendo depois do gol do 2-0. O Botafogo não parou, não dá pra dizer que o Botafogo parou depois do 2-0. Verdade que o Vasco tem, depois do 2-0, duas boas chances, claríssimas chances de diminuir, e o ritmo do jogo poderia ser outro. Mas o Botafogo continuou envolvendo. É contra-ataque, é Almada chegando, é Luiz Henrique batendo a entrada da área, é pressão em cima da saída de bola do Vasco o tempo todo, uma pressão incessante, e o Vasco não conseguindo respirar, o Vasco tentando ali uma reação, mas muito tímida, porque o Botafogo não deixava. E ainda tem o lance do pênalti, que é desmarcado pela arbitragem do João Vitor em cima do Igor Jesus. O João Vitor faz o contato em cima do Igor Jesus, com essa parte do corpo que ainda está antes da linha, o pé do Igor Jesus está na linha. Aí o juiz deu o pênalti, o VAR chamou e falou, não, mas o ponto de contato ainda não está na linha da área. Aí ele volta. Deixa eu até explicar essa questão da expulsão. Porque quando ele deu o pênalti no campo, ele não expulsou o João Vitor. Ok? Não deu o cartão que seria o segundo dele também. Ele não expulsou. Quando ele volta atrás e marca a falta, ele dá o amarelo que, por consequência, é o segundo, é expulso, o João Vitor. Por que ele fez isso? Porque não existe a orientação é que você não exerça a tripla punição sobre um jogador que comete um pênalti, a não ser que seja uma jogada violenta. Aí esquece, bota na rua. Quando é uma disputa ali de bola, uma disputa de espaço, o cara comete o pênalti, a expulsão é algo grave demais, é uma punição tripla, né? É o pênalti, o gol e a expulsão. Então a orientação da FIFA é não expulsar nesses casos. Por isso que ele não expulsou o João Vitor. Porém, como ele desmarcou o pênalti e foi falta, aí ele tinha que mostrar o vermelho, o segundo amarelo que gerou o vermelho. Foi esse o princípio da decisão da arbitragem ontem. Uma boa arbitragem do Bruno Arleu, hein? Boa arbitragem. É um dos bons árbitros hoje do futebol brasileiro, árbitro do Rio de Janeiro. Foi uma boa arbitragem do Bruno Arleu. Mas poderia ter sido pênalti, poderia ter feito 3-0 já no primeiro tempo, o Botafogo. E aí, com o João Vitor expulso, aí esquece. Aí a cobrança dessa falta, o Alexander Barbosa chegou, quase fez o terceiro, teve uma raspada do Verratti no meio do caminho para tirar. Depois, o Almada recuperou uma bola, o Luiz Henrique tentou por cobertura. Esqueci do gol que o Igor Jesus perdeu. Tava 2-0 já, cara a cara, dando pressão na roubada de bola no meio campo, pressionando, roubando, arrancando, batendo mal. Ontem o Igor Jesus me parecia numa mobilidade mais difícil, ontem não parecia tão intenso, estava meio fora do jogo em alguns momentos. O Igor Jesus, ok, oscilar, normal, não estava no melhor dia. Então, veja, o Botafogo teve volume para fazer 5-0 no primeiro tempo. Chance clara do Igor Jesus, a do Luiz Henrique por cobertura que não entrou, né, a falta cobrada para a área, que o Barbosa tentou, que o Verratti tira. Tô contando 3 e poderia contar mais chances no primeiro tempo. Foi um amasso do Botafogo no primeiro tempo. E a expulsão do João Vitor, ela faz com que, no segundo tempo, o jogo se concentre na metade apenas do campo. Em uma das metades do campo. Botafogo no ataque. Porque aí, o que o Vasco fez? Não tem o que fazer, né? Agora vamos defender e não tomar mais. E o segundo tempo foi de um Botafogo tentando, de um Botafogo construindo, criando chances para tentar fazer o terceiro gol, martelando. Com 5 minutos tem o passe do Luiz Henrique em profundidade pro Savarino na área. Com 6 minutos tem uma arrancada do Luiz Henrique para cima do Piton. Piton dá um pontapé no Luiz Henrique. Os dois meio que se desentendem. Aí depois, 8 minutos, Luiz Henrique vai na linha de fundo, mano a mano com o Piton. O Cocão fica no chão. E aí depois o Piton volta e se recupera, manda para escanteio. E eu poderia narrar várias outras jogadas, tá? Várias outras jogadas do Botafogo do segundo tempo para fazer o terceiro gol, porque o Botafogo não parava. O Vasco só foi começar a sair um pouquinho ali de trás do segundo tempo, lá pelos 20 do segundo tempo, porque só dava Botafogo. Até aquele momento não tinha respiro. E sai o gol aos 25. E aí o Júnior Santos já tinha entrado, o Botafogo já estava começando a fazer alterações, ele fez um pacote ali de 3 trocas. Sai o Igor Jesus, que não estava tão bem para a entrada do Tiquinho, sai o Adrielson, que estava sentindo. Vem o Júnior Santos pro jogo e vem o Júnior Santos pro jogo no lugar do Luiz Henrique e vem o Alter no lugar do Adrielson, que estava sentindo. E aí, 5 minutos depois, sai o gol do Júnior Santos numa baita jogada. É preciso dizer o que está jogando o Marlon Freitas nesta temporada do Campeonato Brasileiro. É o melhor volante do Campeonato Brasileiro. Se a seleção do brasileiro não tiver o Marlon Freitas, é brincadeira. É para rasgar, igual deveriam ter rasgado a votação da bola de ouro lá da France Football. Veio o Marlon Freitas carregando o Júnior Santos entrando livre na área, ele rola, e aí o toquinho do Júnior Santos é de uma categoria.
E muito legal ver o Júnior Santos ter a chance de ainda participar desse momento do ano, porque eu registro sempre aqui. O Botafogo está chegando onde está chegando, muito pelo que o Júnior Santos fez na pré-Libertadores. Se o Botafogo caísse na pré-Libertadores, o impacto para o ano, para as finanças e para o psicológico seria brutal. Brutal. Então, é legal ver o Júnior Santos ser celebrado, participar de um momento para o qual ele contribuiu definitivamente, decisivamente na pré-Libertadores, naqueles confrontos contra o Aurora e especialmente contra o Red Bull Bragantino. Era o goleador do time, né? Naquele momento ali, era o cara que estava carregando o time e tem 27 gols, ainda é, né? Ainda é, no ano de 2024, o maior artilheiro do time. Porque é um time também que tem muitos gols distribuídos, né? Entre Igor Jesus, Luiz Henrique, Savarino, Almada. Outro cara pra gente destacar é o Savarino, o que joga de bola. O que faz esse time do Botafogo mover o seu jogo, o Savarino, é um absurdo. Outro que não pode ficar fora da seleção do campeonato. Vai ser embaçada essa seleção do campeonato, hein? Porque como é que você vai deixar de fora o Bastos, por exemplo? E é uma pena que o Barbosa também não vá junto. Poderia ir. Como é que você vai deixar fora o Marlon Freitas? Como é que você vai deixar fora Savarino, Luiz Henrique, Igor Jesus? Cara, vai ser... O Botafogo vai ter metade da seleção do campeonato aí. Se a escolha da seleção do campeonato não for para fazer uma média. Porque tem muita gente de um time só, preciso agradar o outro. Não, se for a Vera, no mínimo 5 da seleção do campeonato vai ter o Botafogo. Se não tiver mais. Ninguém jogou mais bola que o Botafogo no campeonato. Ninguém. Então, e foi isso até o final. 3-0, poderia ter sido mais. O Botafogo conseguiu, em alguns momentos, até descansar no jogo. Eu também entendo que, ao mesmo tempo que fica aquela, podia ter feito 4, 5, golear o rival é sempre bom e aumentar o saldo. Mas, ao mesmo tempo, dá pra descansar. Tem uma final de Libertadores daqui a 24 dias. Agora 24. Tem uma reta final, já tem jogo sábado contra o Cuiabá, vai ter o jogo contra o Palmeiras na semana da final da Libertadores. É importante também a galera segurar um pouquinho. E eu acho que o Botafogo se deu a esse luxo no segundo tempo, de segurar um pouquinho, de administrar um pouquinho a vantagem que era muito boa. 6 pontos faltam. Eu pego a tabela do Botafogo aqui até a reta final do Campeonato Brasileiro. Repito, não vou fazer projeção de quando vai ser o jogo do título, não vou entrar nessa não. Mas olha, a tabela do Botafogo é bem acessível, tá? Porque o Botafogo vai ter o Cuiabá agora, no sábado em casa. Depois ele vai ter fora o Atlético Mineiro, que há 11 dias da final da Libertadores, provavelmente vai descansar alguns titulares nesse jogo. E o Botafogo deve ir à Vera, porque ele está brigando para ser campeão brasileiro. O Galo não. Depois em casa, o Botafogo recebe o Vitória, brigando contra o rebaixamento. Os 2 próximos jogos em casa são contra equipes na parte de baixíssimo da tabela. Cuiabá e Vitória. Vitória até deu uma recuperada aí recente. Depois, o Botafogo tem o Palmeiras, lá. Se o Botafogo chegar com essa vantagem de 6 pontos no Allianz, ele ainda vai estar numa situação muito boa. Depois, na penúltima rodada, ele tem o pior desses jogos, pra mim, além do jogo do Palmeiras. Estou excetuando o jogo do Palmeiras, porque essa é a final do campeonato, enfim. Além desse jogo, tem um jogo contra o Inter do Beira-Rio, que é muito complicado. Mas é um jogo em que o Inter vai sair para jogar. E isso é bom pro Botafogo. Vai pegar um time que vai querer jogar. Ele não vai pegar o Criciúma entrincheirado no Maracanã. É diferente, pode ser bom pro Botafogo, mas é tecnicamente um adversário forte e em ascensão. E na última rodada, o São Paulo em casa. Imagina se na última rodada o título não tiver definido, o Palmeiras pudesse ser campeão. Imagina a energia do São Paulo nesse jogo contra o Newton Santos na última rodada. No Newton Santos contra o Botafogo na última rodada. Então a tabela do Botafogo indica que esse título virá. Indica. Tem nada garantido, mas indica. E caso venha, repito, será muito justo. O melhor futebol do Campeonato Brasileiro merece ser coroado com um título. Qual é a lógica dos pontos corridos? O que sempre defenderam? E é uma verdade, isso não é discurso vazio, não. Pontos corridos premiam a melhor equipe. Tá aí. Se o Botafogo for campeão, será premiada a melhor equipe no todo do campeonato. Não foi uma equipe de um turno, não foi uma equipe de 10 rodadas, não foi uma equipe de reta final, uma equipe de chegada, não. Uma equipe que jogou bola, muita bola, o campeonato inteiro. E o Botafogo já abriu 6 pontos. Falar do líder? Vamos lá falar do líder. O Botafogo divulgou as imagens dos bastidores da vitória no clássico 3-0 para cima do Vasco. Vamos ver. Foco total no vestiário para consagrar uma temporada histórica no Botafogo. Esse grupo merece, porque esse grupo se entrega, se apoia, se ajuda, cara. E vai ser assim até o final, cara. A festa da torcida na vitória no clássico contra o Vasco se estendeu para o campo.
Na comemoração do gol de Júnior Santos, que sacramentou a vitória, o time mostrou mais uma vez que está unido na busca pelos títulos do Brasileiro e da Libertadores. Após a partida, o grupo foi recepcionado com muita festa por John Textor. E se o time jogou de terno, o zagueiro Bastos, que estava suspenso, foi a caráter. O próximo desafio é no sábado, contra o Cuiabá, mais uma vez no Nilton, com a festa da torcida para ficar mais próximo do título brasileiro. Muito legal esses vídeos de bastidores. Você não vai pedir desculpa, que tá Fernandinha, não? Eu falei líder. Tem uma regra aqui imposta pela Fernanda Botafoguense que não pode secar, dizer que o Botafogo vai ser campeão, que é o líder. Era uma palavra proibida aqui, gente. Olha, Fernanda, desculpa. Eu tô com o Botafogo nessa aí, nesse final de ano aí, pra levar os 2 títulos. Não tô secando, não. Tava falando dos bastidores que mostra ali nas internas a resenha dos caras, a corrente. E aí a gente vê um Marlon Freitas, que não é assim o badalado do Botafogo, mas é um líder ali, o Marlon Freitas, tá, gente? Que chega e puxa ali a resenha. São coisas de personalidade, né? Legal a gente ver que é o Marlon Freitas ali que dá as ordens, né? E vale mencionar que o Marlon Freitas só tá no Botafogo hoje em dia porque o John Textor apostou nele, porque como o Pedrosa trouxe aqui os bastidores em vários momentos, ele quase foi pro Vasco da Gama. E o John Textor bancou a permanência dele, deu uma renovação de contrato, um aumento, confiou no jogador, mesmo o jogador estando em baixa com a torcida. Era um jogador que estava sendo criticado pela torcida alvinegra, mas mesmo assim o John Textor bancou e isso precisa ser ressaltado pelo dono da SAF do Botafogo. Mais um acerto dele, por sinal. Não é à toa que o Botafogo está tendo sucesso dentro de campo. E diferentemente do que a gente viu na temporada passada, o Botafogo chega nessa altura da temporada numa crescente muito boa. E o Palmeiras está caindo de produção. Tanto é que a gente vê as entrevistas coletivas do Abel Ferreira, assim, ele deixa muito explícito que ele também já está vendo uma certa situação, ele está muito incomodado com a atuação de alguns jogadores, então, na minha opinião, o Botafogo está se encaminhando para ganhar esse título do Campeonato Brasileiro. Acho que o Abel tivesse que apostar, ele apostava no Botafogo campeão. Ele está sentindo que vai dar fogão. É isso. Ô, Pedrosa, eu fiquei olhando a tabela ontem, tentando fazer uma conta, assim, né? O que falta, qual a projeção? Agora que os botafoguenses vão falar que eu estou secando. Sim. Projeção para ser campeão. Aí calculei ali, porque tem um Fortaleza chegando, tem um confronto direto, e fiz assim uma projeção bem simples. Se o Botafogo vencer os próximos 4 jogos, Cuiabá em casa, dá pra vencer, né? Okay. Atlético Mineiro fora, mais complicado, jogo difícil, mas dá pra vencer. Depois Vitória em casa. E aí ele vai pro confronto direto contra o Palmeiras, independente dessas 3 rodadas, os resultados do Palmeiras, vamos supor que o Palmeiras também vença esses jogos e o Fortaleza também, ele vencendo o Palmeiras, esse 4º jogo, 4 vitórias seguidas, é campeão brasileiro. Já viaja para a Argentina como campeão. Se o Palmeiras vacilar como está vacilando e tropeçar, ele pode chegar nesse jogo campeão ou com empate ser campeão. Agora, independente de qualquer resultado dos outros, se o Botafogo vencer os próximos 4 jogos, é campeão brasileiro. Eu vejo dessa maneira também, Flávio. E assim, vai pegar um Cuiabá praticamente rebaixado. Para mim, obrigação dos 3 pontos. É claro que coisas podem acontecer, como o Botafogo enfrentou o Criciúma, foi 1-1 com uma noite maravilhosa do goleiro do Criciúma. Aí no tapetinho isso acontece. Também é diferente. Mas assim, a lógica não é essa. A lógica é o Botafogo vencer todos os jogos que tem pela frente, principalmente contra esses adversários mais frágeis, digamos assim. O Vitória, dos que você citou nos primeiros, é um time que tem crescido, é um time que pode causar dificuldades ao Botafogo. Mas assim, a gente está falando aqui do principal futebol do Brasil. Quando a gente fala sobre confiar no Botafogo, não é só porque o Botafogo tem 6 pontos na frente, não é só a matemática, é o que se vê em campo. O Botafogo é uma equipe que joga da mesma forma dentro de casa, joga fora de casa da mesma forma, é o melhor visitante do Campeonato Brasileiro, é um time que tem uma característica, que tem um DNA. E além de tudo, como a gente citou aqui, tem elenco. Porque, por exemplo, o Abel Ferreira pode estar sofrendo porque na cabeça dele as peças que chegaram no meio do ano não estejam rendendo. Felipe Anderson, por exemplo, que foi uma contratação muito badalada que chegou no Palmeiras, todo mundo achava que ia comer a bola, tem ido mal. O que também não é nada culpa do Felipe Anderson, é algo que é normal quando você volta do futebol europeu. Já os jogadores do Botafogo, não. O Botafogo contratou jogadores que estão dando respostas instantâneas. E como vocês disseram aqui muito bem, tem um grande dono, tem um grande técnico. É muito difícil, não é pela tabela, é pelo que o Botafogo apresenta em campo,
que o Botafogo perca esse título. Muito difícil, né? Contra o Atlético Mineiro na final da Libertadores é um jogo só, aí tudo pode acontecer. Ainda assim, considero o Botafogo favorito, o time melhor que o Atlético Mineiro, está jogando mais bola, mas é um jogo. Dificilmente no Brasileiro acho que vai escapar nessa situação aqui que se encontra. E é bom a gente ressaltar que essa distância para a final da Libertadores ajudou. Muita gente, o Botafogo vai ter que revezar, poupar, botar time misto. Afinal, é dia 30. É com força máxima daqui para frente, né? É o que eu penso também. Eu acho que isso aí foi uma boa notícia pro Botafogo. Quanto mais longe a final da Libertadores, melhor pro Botafogo. Então, assim... E outra, não é só o Botafogo que mostra pra gente que tem chance, que tá caminhando para conquistar o título. Os adversários também, eu não vejo os adversários tendo força. Mencionei o Palmeiras aqui, mas também não vejo o Fortaleza, por exemplo, que está em terceiro, tendo força para chegar à liderança e passar o Botafogo. Não vejo isso. Não vejo o Botafogo perdendo muitos pontos até o fim do Campeonato Brasileiro, e eu também não vejo os adversários ganhando pontos suficientes para poder chegar ao líder Botafogo. Então, de fato, assim, eu acho, óbvio, o futebol é um acaso, mas... se eu tivesse que apostar aqui, seria o Botafogo campeão brasileiro. E só complementando, Flávio, o que você falou, os adversários do Botafogo: Cuiabá em casa, Atlético Mineiro fora, Vitória em casa e o Palmeiras. Aí pega o Palmeiras, É o confronto Internacional direto, fora, as duas últimas e o rodadas. São Paulo em casa. Na pior das hipóteses, o Botafogo ainda tem o último jogo dentro do Newton Santos. Assim, eu acho que ele vai pra Argentina campeão brasileiro, hein? No confronto com o Palmeiras, já campeão. É verdade. Já pode. Se você parar pra o Palmeiras pensar... pega um Grêmio aí, um jogo complicado, ou ele isso joga aí. pro empate pra ser campeão. Eu tô fazendo uma projeção Então que o são Botafogo vai 9 vencer. pontos pro Botafogo E ser aí, campeão. esses duas últimas rodadas viram amistoso, que não pode ser mais alcançado. Ainda falando do Botafogo, né, a gente preparou uma arte com os números incríveis do Arthur Jorge em clássicos no comando do Botafogo. É impressionante, né? Ó, ganhou do Flamengo 2-0, Fluminense 1-0, empate com o Vasco em 1-1. Isso aí é toda a trajetória dele em clássicos, né? Isso. Teve o 4-1, ele vence o Flamengo 2 vezes, né? 4-1, 2-0 no Maracanã, o 4-1, 1-0 no Fluminense, 2 vitórias sobre o Flu. Esses são os confrontos dentro do Campeonato Brasileiro, né, Paquito? Então, nesses 6 clássicos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Rapaz, impressionante, não perdeu nenhum e só um empate. Ah, clássico, tudo pode acontecer, não tem favorito. Mais ou menos essa história, hein, Vini? Aqui, 6 jogos, o cara ganhou 5 e empatou 1. E desses 6 aí, eu vou chamar a atenção de 2. O 4-1... Daniel, parabéns pro Daniel, sempre ajudando a gente aqui com uma arte bacana. Ficou bonita mesmo, parabéns, Jânio. 4-1 em cima do Flamengo, que foi um baile. Ele deu um baile no Flamengo. E o que a gente viu recentemente em cima do Vasco também foi outro massacre, 3-0, poderia ter sido um placar até mais elástico. E, inclusive o 4-1 também em cima do Flamengo poderia ter sido mais elástico. Esses 2 jogos aí me chamaram muita atenção na ocasião. Detalhe, né? Se eu não tiver errado nas contas matemáticas, ele só levou 2 gols. E ele fez 2, 3, 4, 8... 9, 12. 12-2. 12-2. Na soma geral, impressionante. Saldo de 10 gols rapaz. nos clássicos. Olha, que são jogos, clássico, teoricamente, hein? muito difíceis. Que são difíceis, sendo em casa ou fora, o cara tá quase 100% de aproveitamento, só sai da curva o empate com o Vasco. Podemos dizer que é o melhor treinador do futebol brasileiro, né? No momento é o melhor, momento, sim. melhor treinador. Se eu tivesse que eleger, seria ele. Vai ser o técnico. Tem o do Vojvoda campeonato, também do bem Fortaleza, provável. que faz um trabalho sensacional. Já mais constante, né? Bom, pessoal, fico por aqui. Vamos encerrar aqui o vídeo de hoje. Então, antes de sair, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os avisos de todos os vídeos que pingarem aqui no canal do Título Fogão. Vale lembrar que amanhã, sábado, tem Botafogo e Cuiabá. Ingressos quase esgotados para o jogo. Mais uma casa cheia, mais uma festa bonita. E vamos empurrar o Botafogo até a vitória. Nesse não poderei ir. Infelizmente não poderei ir nesse jogo. Fui contra o Vasco, mas nesse não vou poder ir. Não vai ter como eu ir nesse jogo. Queria estar lá. Mas contra o Vitória não vai ter jeito. Faça qualquer coisa que for preciso para ir contra o Vitória. Porque eu acho que vai ser o último jogo do Botafogo em casa antes de se sagrar campeão. E logicamente será o último jogo em casa antes da viagem para Buenos Aires. Então eu tenho que estar lá nesse jogo. É um jogo que todo botafoguense tem que ir. Temos que lotar, hein? Lotem o Newton Santos. Pessoal, fico por aqui. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.